Shalom, shalom. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano, mais uma Parashá Catan. Essa semana temos a Parashá Ler Lerá. Vamos mergulhar fundo na jornada de Abrão, o pai da nossa fé. E veja só, nós vamos desentulhar um tesouro escondido em Gênesis, capítulos 12 e 13, que é mais relevante para o nosso tempo do que você pode imaginar. A tradição romanizada e a teologia superficial nos contam a história de Abrão como um conto de obediência inquestionável. Deus chamou, Abrão foi, fim da história. Mas será que é essa a realidade? Ou será que o próprio Abrão, mesmo sendo um gigante da fé, cometeu um erro que pausou as promessas do Eterno em sua vida? Um erro que se repete em nossas vidas até hoje? Então, calma que eu vou te explicar. Vamos fazer a arqueologia do texto e ver a profunda verdade que ele nos revela. Abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 12, verso 1. O Eterno dá a Abrão uma ordem clara, uma Torá específica. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, 1 a 2. Preste atenção na palavra-chave parentela. Em hebraico é movledet. Significa sua linhagem, seus parentes de sangue, sua origem familiar. A ordem era para Abrão fazer um corte limpo, deixar tudo para trás e seguir o Eterno. E o que Abrão faz? No verso 4, lemos que ele partiu, obedeceu. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Gênesis 12, 4. Ló foi com ele, você está entendendo? Ló era o sobrinho de Abrão, ele era a parentela. Então, Abrão obedeceu? Sim, ele partiu, mas ele obedeceu parcialmente. Ele levou um pedaço da sua parentela consigo. Por compaixão? Talvez. Por responsabilidade, já que Ló era órfão? Talvez. Mas a ordem de Deus era clara: sai da tua parentela. E qual a consequência dessa obediência parcial? A promessa do Eterno já tinha sido feita, correto? Deus já tinha dito que faria dele uma grande nação. Mas enquanto Ló estava com Abrão, o que acontece? Silêncio. Deus só vai voltar a falar com Abrão de forma significativa e ampliar a promessa depois que Ló sai de cena. Mas antes disso, a presença de Ló gera um problema. Vamos para Gênesis capítulo 13. Abrão e Ló, agora riquíssimos, voltam do Egito. E o texto diz no verso 6, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Gênesis 13, 6. E o que acontece por causa disso? Verso 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Gênesis 13, 7. Você consegue ver o paralelo profético com a nossa vida hoje? A pessoa decide buscar a Deus. Ela ouve o chamado do Eterno para sair. Ela abre a Bíblia, a Torá, a instrução divina, e lá está a vontade de Deus. Ela descobre os mandamentos, o Shabat, o sábado, as festas do Eterno. A palavra é clara: sai da tua parentela, saia dos velhos costumes, dos dogmas humanos. Mas o que a pessoa faz? Ela diz: eu vou sim seguir a Deus, mas eu vou levar o Ló junto comigo. Quem é o Ló na vida de muita gente hoje? É o domingo que substitui o Shabat, é o Natal e a Páscoa pagã que substituem as festas do Eterno, é a tradição religiosa que substitui a palavra pura. São os velhos hábitos, os velhos vícios, as velhas amizades que não se alinham à vontade do Eterno. A pessoa quer a promessa de Deus, mas leva a parentela dos seus costumes antigos, das suas doutrinas romanizadas junto. E o que acontece? Exatamente o que aconteceu com Abrão e Ló. A terra não os podia sustentar. A vida espiritual fica insustentável, vive em confusão. Aí a confusão é armada, há contenda. Internamente a pessoa fica dividida. Há conflito entre a vontade de Deus, os mandamentos e os costumes que ela teima em carregar. E o que acontece quando você está nesse conflito? A voz de Deus, Espírito Santo, se torna mais difícil de ouvir. A religião fala mais alto. Ela continua insistindo em manter o Ló, o domingo, o Natal, o dogma humano, mesmo que a palavra de Deus diga o contrário.
Poucos conseguem tomar a difícil decisão de convidar o parente, os velhos hábitos, os velhos costumes a se afastar. Mas veja só, a história de Abrão nos dá a chave. O que Abrão faz? Verso 8 de Gênesis 13. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Gênesis 13, 8. Abrão toma a iniciativa. Ele convida o parente a se afastar, e Ló escolhe as campinas verdejantes de Sodoma. E o que acontece depois? Essa é a revelação. Verso 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: ergue agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Você está entendendo a profundidade disso? O Eterno só volta a falar com Abrão de forma explícita e só reafirma e amplia a promessa. Toda a terra que vês, te darei a ti e a tua descendência para sempre. Depois que Abrão obedece à ordem de Deus completamente, depois que o Ló, o obstáculo relacional, o pedaço da parentela que não devia estar ali, se afasta. A presença de Ló não causou a fome, não trouxe o castigo natural, mas a presença de Ló foi o obstáculo relacional que manteve a promessa de Deus em suspenso. Foi a obediência parcial que pausou a plena manifestação da vontade do Eterno. Outro detalhe importante: se Abraão não tivesse levado seu sobrinho Ló com ele, Ló não teria passado pela tribulação que passou e provavelmente não seria enganado por suas filhas. De Ló não nasceria 12 povos inimigos da descendência de Abraão, os amonitas e os moabitas. Muito bem, este é um tesouro que estava lá o tempo todo. Se você quer ver as promessas do Eterno se manifestarem plenamente em sua vida, talvez seja a hora de convidar o seu Ló, os velhos costumes, as tradições humanas a se afastarem. Se você quer parar de errar o alvo e quer continuar desentulhando a palavra pura do Eterno, se inscreva no canal e ative as notificações. E me diga aqui nos comentários, qual Ló você tem carregado que talvez esteja pausando as promessas de Deus em sua vida? Vamos continuar essa conversa no chat. Até a próxima, se o Eterno nos permitir.